Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre amido, isso, sobre carboidratos refinados. A gente sabe, né, e eu já tenho dito isso há muito tempo, que os carboidratos refinados eles são muito ruins para a nossa saúde. Principalmente para a nossa microbiota intestinal. Você sabe que a microbiota intestinal é considerada aí o segundo cérebro. Inclusive influencia em vários parâmetros do nosso cérebro, do trabalho realizado principalmente pelos nossos neurônios, né? Relacionados aí ao sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, a neurotransmissores, todos esses parâmetros. Mas existe um tipo de amido que é muito interessante para você, para a sua saúde, que é o chamado amido resistente. O que é o amido resistente? O amido resistente é um tipo de carboidrato, pode ser refinado ou não. Você consegue amido resistente da batata, você consegue amido resistente da mandioca, né? da banana verde, por exemplo. Isso são os carboidratos chamados de amido resistente. Qual que é a diferença do amido normal e do amido resistente? O amido, ele é, na verdade, uma cadeia, como se fosse uma corrente, né? Pensa em uma corrente e os elos da corrente, cada elo da corrente é uma molécula de glicose. Quando você tem várias moléculas de glicose enfileiradas, né, todas juntas, ele tipo uma corrente, você tem um amido. E o amido resistente, ele é um tipo de amido, que é um carboidrato, mas que não é digerido no intestino, ele não é absorvido no nosso intestino delgado. A vantagem é essa. Para que ele serve? O que consegue, então, digerir esse tipo de amido? As bactérias do nosso intestino. As bactérias elas conseguem se alimentar usando o amido resistente. E quando essas bactérias se alimentam, tá, vai promover saúde. Promove, inclusive, uma ajuda bem grande aí no emagrecimento. É contra a obesidade, é contra o diabetes, ou seja, ajuda você a prevenir e tratar essas doenças, tá? Então, você consegue o amido resistente, por exemplo, na batata inglesa crua. Tem uma batata muito interessante também, que é a chamada batata Yacon, que é mais ou menos o mesmo processo. Você vai alimentar as bactérias do seu intestino e o mais interessante é que as bactérias boas do nosso intestino é que vão dar um melhor resultado usando o amido resistente. Essas bactérias vão quebrar esse amido, vão fermentar e vai produzir muita coisa boa, inclusive uma molécula chamada butirato. É muito interessante essa molécula. O amido resistente, como ele vai alimentar as bactérias, ele vai causar uma fermentação, então vai ocorrer alguns gases intestinais, mas você vai estar alimentando as suas bactérias. Talvez alguém já tenha indicado para você, quando você está com diarreia, você tomar uma colherzinha de polvilho doce dissolvido na água. Pois é, esse procedimento é usar o amido resistente. E aí quando você alimenta as bactérias, principalmente as boas, você vai promover uma melhoria nesse problema da diarreia. Então o polvilho doce, ele também é um amido resistente. Agora, o detalhe é, você não pode de maneira alguma aquecer o amido resistente. Se você aquecer o amido resistente, ele já não é mais amido resistente, ele vai se tornar um carboidrato comum, um amido comum, e ele vai ser digerido pelo seu intestino, virando glicose. Então, a manha é, você usa o amido resistente sem aquecer o amido resistente para ele funcionar como um pré-biótico. O pré-biótico é aquela molécula, aquele alimento que alimenta as bactérias. O probiótico já é a bactéria em si mesmo. Por exemplo, no caso do leite fermentado, tipo o kefir, você já tem os lactobacilos, você já tem as bactérias ali dentro daquele leite fermentado. O pré-biótico é o alimento que
dá origem à comida das bactérias, né? Para elas crescerem, se multiplicarem e fazerem o seu trabalho. Então essa foi mais uma dica para você aqui no canal. Espero que você tenha gostado. De repente é muito interessante você começar a usar aí uma quantidade de uma colherzinha, 2 colherzinhas por dia de amido resistente para você melhorar a sua microbiota intestinal e com isso você melhorar vários parâmetros da sua saúde. Se você gostou desse vídeo, você vai se inscrever no canal, dar um joinha aí, compartilhar e escrever aqui embaixo o seu comentário sobre o amido resistente.